Nesse vídeo nós vamos falar sobre a grande marca da besta. Mas não propriamente sobre a marca da besta, nós vamos falar sobre o golpe mortal que a besta leva e depois ela é restaurada. O golpe mortal da besta, ele é meio complicado, está ligado diretamente com os arcanos do tarô. Os arcanos do tarô, ele foi tirado da própria Bíblia. Quando o grande mestre Jesus esteve aqui na Terra, ele esteve no penúltimo reinado da raça humana. Significa que, depois desse reinado que Jesus teve aqui, ainda haveria o último que ainda não chegou, que é aos pés, a mistura de ferro com barro. Naquela época, existiam os saduceus, os herodianos, os fariseus, os zelotes e os assênios. Os saduceus, eles estavam no topo da pirâmide. Vamos falar sobre o primeiro grupo, sobre os fariseus e os saduceus. Apenas esses dois. Os escribas também faziam parte da numerosa ali igreja, da política, mas não é bem isso aí que nós vamos falar. Nós vamos diretamente no assunto. Por meio ali dos anos 15, Jesus estava vivendo já nesse nosso mundo. Aí que vem? Vem um camarada de Roma e procura um casamento com a filha de um fariseu. Esse casamento, a partir da hora que tem um casamento, tem uma união. Os fariseus, eles queriam muito subir na política. Demais. Era o grande desejo de qualquer um. Para poder subir na política, tinha que estar ligado direto a Roma. Não tinha outro meio. Nada melhor que um casamento para poder trazer a política para os fariseus. Só que esse camarada que casa com a filha do fariseu, ele reúne com mais outro grupo e começa a pegar os conhecimentos com o fariseu ali. Porque os fariseus estavam ligados direto com a Bíblia. Diretamente ali com os conhecimentos, com o sacerdócio. Esse camarada vai e consegue, através do poder político que ele tinha, ele consegue entrar não só para a família, mas também consegue entrar para a vida desse fariseu. E ele coloca na cabeça do seu sogro a seguinte ideia: vamos fazer uma cópia de todos os ensinamentos judaicos e criar um meio de dominar as pessoas. Esse camarada, esse fariseu, aceita a ideia do genro e começam a copiar pela ganância. E eles vão copiando. Esse homem, ele era um homem de muito poder, mas muito poder mesmo. Não vá pensando vocês que esse povo não tinha poder, não, que tinha muito. Esse homem entrega todos esses ensinamentos para o genro para poder levar para Roma. E ali ele sempre mantém alguém ali para poder pegar as coisas para eles. Indo para Roma, eles se unem com outros grupos também poderosos lá, que já faziam parte da religião. A religião de Roma era baseada nos deuses, vários deuses. E aí eles viram que para poder dominar, eles tinham que usar não só os deuses, mas também tinham que usar os conhecimentos bíblicos. E esses conhecimentos, eles passou a ter tudo em mãos. Agora nós vamos falar sobre o domínio do mundo. A religião sempre teve caminhando lado a lado com a política e totalmente contra a ciência. Isso aí nem resta dúvida.
Não adianta as pessoas falar que não, porque ainda hoje. E a grande marca da besta é a seguinte forma: é a economia. Não só a economia, como você pode ler nesse blog aí, a política está ligado diretamente com a marca da besta, mas somente junto com a religião. Esse camarada, com o passar do tempo, um morre, outro continua o trabalho, a família cresce, cria-se a religião de Roma. Cria-se a grande igreja de São Pedro. Isso após a morte de Pedro. E essa religião vai crescendo, igual um bolo vai inchando. Começa a ter apoio aqui e ali, vai se enriquecendo extraordinariamente, a ponto dos saduceus ficarem no segundo plano. Aí vocês veem essa carta do tarot aqui, vocês vão ver aqui um homem coroado, um de cabeça para cima e um de cabeça para baixo. Esse coroado aqui, ele é o Papa até o ano 1500. Ele é o Papa até esse ano. Ele é o grande Papa que estava ali lutando, conquistando cada vez mais terras, cada vez procurando ficar mais rico, cada vez buscando mais dinheiro, mais poder. Só que isso tem um tempo. Chega uma hora, surge um cara chamado Martinho Lutero. Esse cara nasceu no ano 1483. Em 1483 surge esse homem. Ele veio com uma missão especial. Ele foi estudar no meio dos padres, conheceu o Papa e foi crescendo. Ele chega ao alto nível dentro dos estudos e conclui o curso de Direito em 1505. Esse camarada logo ele foi crescendo, foi pegando confiança. Ele entrou em todos os mistérios da igreja. Porém ele se revoltou, e isso amando do próprio plano da luz. E Martinho Lutero, ele dá o grande golpe na besta. Aí a besta, que é nada mais nada menos do que o Papa, ele cai e Martinho Lutero vai passar a lutar para erguer o seu grupo. Só que preste atenção, vocês estão vendo aí essas imagens? Essa parte aqui de baixo aqui, ó, é nada mais nada menos que o primeiro grupo dos fariseus. O grupo que foi criado, aquela religião antiga ali em Israel, e que leva o golpe. Eles levam o golpe e são roubados, todos os seus ensinamentos são roubados, levados para Roma, cria-se essa religião. Então esse pessoal aí, eles passam a ser o quarto elemento. Essa roda ela tem quatro, ela não tem só três. Aqui aparece três, mas são os três principais. Tem um aqui por baixo, formando o quarto elemento. Vocês veem que Arthur Edward White, ele desenhou o tarô, e ele viu esse camarada aqui. Ele colocou um embaixo da roda e um em cima. Só que tem mais outro cara aqui, que são um grupo dos fariseus que começa a crescer. Se a Igreja Católica nasceu do conhecimento dos fariseus, dos ensinamentos dos fariseus, dos ensinamentos judaicos, lógico, eles são o segundo grupo que sai dos fariseus. Aí sai o terceiro, que é Martinho Lutero. Só que nessa briga deles aqui em 1500 para frente, 1600, o saduceu sobe e passa a reinar, e ainda reina até hoje. Aí, meus amigos, esse grupo dos fariseus aqui, que é o catolicismo, leva um golpe mortal, fica de cabeça para baixo.
Esses camaradas são tão inteligentes que eles colocaram um sistema trava aqui, que esse grupo aqui, os fariseus terceiro, que é os protestantes, que surge com muita força, começa a forçar essa roda. Eles começam a forçar essa roda para cima, para tentar derrubar esses camaradas que estão aqui em cima, achando eles que esse camarada aqui era o Papa. Não dá para quem está embaixo ver quem está lá em cima e definir. Não, aquele ali é o Papa. Não dá para saber. Não dá para saber, não tem condição, impossível. Só que essa trava aqui trava. Nos anos 90, surge o seguinte: o crescimento, a explosão da informática, da comunicação. Esse grupo aqui dos fariseus terceiro começa diretamente a partir contra os saduceus. Aí eles começam a partir com muita violência, com muita truculência, sem dó nem piedade, e partem para cima desses saduceus. Partem para arrebentar, a fim de derrubar, levar ao chão, destruir. E é o que esses camaradas fazem. Então essa carta do tarot aqui, ela tem um símbolo do golpe mortal da besta, que leva à Igreja Católica. Ela é chamada de besta porque a Igreja Católica, ela desprezava a ciência, ela partia contra a ciência, e ela matava qualquer um que falasse qualquer coisa contra a ideia da Igreja Católica. Ela se une com a política e afasta da ciência. A ciência, ela é apoiada pelos saduceus, e os saduceus crescem através dos conhecimentos religiosos e através dos conhecimentos da ciência e através da política. Quando a igreja vê, dá por si, ela está lá embaixo. Cada dia ela perdia mais e mais e mais e mais e mais, e ela começou a correr atrás, tentando reaver, trazer para trás o domínio mundial, e não conseguia. Porém, se encontra escrito que o golpe mortal da besta será restaurado e o povo se maravilhará seguindo a besta. Então esse grupo dos fariseus primeiro, dos fariseus segundo e dos fariseus terceiro, com certeza eles vão formar uma grande aliança através do rei feroz e catadura, entendível de intrigas. Esse rei feroz e catadura é tão inteligente que ele vai chegar e ele vai perceber que só derruba os saduceus se puxar a roda para baixo. Só que quando ele puxar para baixo, automaticamente o Papa sobe. Não tem como. Eu gostaria de trazer uma mensagem diferente, totalmente diferente. Mas a política e a religião, a economia é a marca da besta. Leiam aí nesse blog que está aí propaganda e vocês verão que a marca da besta está ligada diretamente com essas coisas. Não está ligado diretamente a outra coisa. É a política, é a ciência, é esses conhecimentos, a economia, porque hoje a igreja aceita a ciência, mas ainda tem muitos fariseus terceiros que brigam contra a ciência. Eles não querem que o povo tenha sabedoria nem conhecimento, eles querem o povo escravo. Eles querem o povo sendo escravizado. Eles querem o povo ali, preso, escravizado. É esse o desejo. Eles não querem ninguém liberto. Apenas aqueles ignorantes aceitam tais ideias. Não buscam outros conhecimentos, nem outros estudos. Ficam ali, sendo escravos. Então, vai acontecer. Não tem por onde correr. Entre o ano 1600 surge o grande poder dos saduceus e eles reinam. Você vê 1600, 1700, 1800, 1900, o ano 2000.
em média mais de 300 anos. Só que os fariseus segundo, eles reinou por 1000, presta atenção, 1500 anos. Esse reinado deles durou mais ou menos isso. Estamos chegando no tempo do fim, vivendo nessa parte aqui da estátua, que é as pernas de ferro. Ela é dividida em 4 pedaços, 4 ossos, e é um leopardo com 4 asas. Está aí a foto para vocês verem. E esse leopardo com 4 asas, ele é nada mais, nada menos do que exatamente os reinados. Aí surge uma asa, é o Oriente Médio. Outra asa é Roma. Outra asa, os saduceus. E mais outra asa, o Oriente Médio. Não tem por onde correr. O Oriente Médio é uma grande potência, tanto na economia, tanto na política. Também Roma é uma grande potência. Que todos tenham aquela paz dentro de si e busquem a verdadeira paz naquele Deus de infinita bondade. Estudem, não deixem de estudar, não sejam escravos. Busquem a verdadeira mensagem para o tempo do fim. Esta hora não vai ter fariseu, não vai ter saduceu que não vai se render. E saibam, o rei feroz catador é entendido de intrigas. Ele surge provavelmente do meio dos saduceus primeiro ou saduceus terceiro. E ele vai puxar essa roda através de uma guerra. Só que na hora que começar essa guerra, já vai estar derrubado os saduceus que hoje reinam uma 7ª potência. Não tem por onde correr. Roma volta a dominar. Aí, meus amigos, logo logo vem as grandes pragas de Apocalipse. Que Deus dê o conforto para cada um nesse tempo em que vivemos, o tempo de angústia. Nada mais tem.